Olá pessoal, sou Leonardo Guimarães, psicólogo, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a demência frontotemporal e como que o psicólogo pode auxiliar no diagnóstico dessa doença causadora de demência. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, caso não seja inscrito ainda, e deixar o teu like nesse vídeo para que o YouTube possa sugerir ele para cada vez mais pessoas interessadas por psicologia e, nesse caso, por demência frontotemporal, tá certo? Mas só para iniciar o vídeo, então, eu quero lembrar a definição de demência, que na prática é um quadro clínico onde a gente está observando o declínio da função cognitiva, ou seja, a pessoa que está tendo o diagnóstico de demência, ela vai ter o desempenho da memória, da atenção, do raciocínio lógico, da linguagem, das funções executivas, das habilidades sociais, das habilidades visoespaciais, de alguma dessas funções cognitivas ligeiramente abaixo do que seria esperado para aquela faixa etária. E existem diferentes doenças que podem causar demência, diferentes condições clínicas que podem causar uma demência. A doença de Alzheimer talvez seja a doença mais prevalente, das causadoras de demência, mas também tem a doença de Parkinson, a demência por corpos de Lowe, a chamada demência vascular, que no senso comum é chamado acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico, uma condição clínica que também causa demência. E a demência frontotemporal, que é o assunto desse vídeo. Então, a demência frontotemporal ela é causada pela degeneração da região frontotemporal do encéfalo, por isso que ela vai ter esse nome. E os sintomas, então, que a pessoa vai apresentar, eles são muito mais comportamentais do que cognitivos. Por isso que a demência frontotemporal é um grande desafio para a prática clínica e por isso que é importante o trabalho do psicólogo nesse sentido. Porque a pessoa com diagnóstico de demência frontotemporal ela vai apresentar apatia, desinibição, irritabilidade, hiperoralidade e prejuízos nas habilidades socioemocionais. E só, como função cognitiva, uma preservação da memória e uma disfunção executiva. Isso é muito interessante e curioso, porque as funções executivas, na verdade, estão muito envolvidas com a memória. E na demência frontotemporal, por mais que seja contraintuitivo, a pessoa, mesmo tendo uma preservação da memória, vai ter um prejuízo especificamente nas funções executivas. Por isso que é importante ter essa atenção clínica nesse sentido. Então, qual é a grande questão aqui? Qual é o grande desafio e como é que o psicólogo pode auxiliar nesse sentido? A questão é que esses sintomas comportamentais, apatia, hiperoralidade, irritabilidade, impulsividade, eles são comuns em outros transtornos puramente neuropsiquiátricos. Transtorno bipolar, esquizofrenia, transtornos psicóticos em geral, uso de substâncias em alguns casos e eventualmente até transtornos da personalidade, como borderline ou personalidade narcisista, E é imprescindível que a gente faça o diagnóstico diferencial para não submeter o paciente a um tratamento que não é o tratamento adequado para ele. Todo tratamento que a pessoa recebe que não é o melhor tratamento para aquela condição clínica vai ter alguma implicação importante na vida daquela pessoa. Então imagina, o paciente com demência frontotemporal, ele está apresentando um quadro neurodegenerativo. A região frontotemporal do encéfalo está apresentando um processo neurodegenerativo. Se ele é incorretamente diagnosticado como, por exemplo, portador do transtorno bipolar ou da esquizofrenia, ele vai receber um medicamento, provavelmente um estabilizador do humor ou um antipsicótico, e esse medicamento vai ter uma atividade muito específica no encéfalo dele. No encéfalo aparentemente saudável, mas apenas com uma alteração funcional, esse medicamento iria provavelmente regular a função neurofisiológica e ainda assim, a longo prazo, poderia causar algum prejuízo. Mas no encéfalo que está apresentando neurodegeneração, esse prejuízo pode ser muito maior. Ou seja, a pessoa com demência frontotemporal, que por sua vez está tendo degeneração da região frontotemporal, recebendo diariamente um medicamento psiquiátrico, pode acabar acelerando esse processo degenerativo e comprometendo cada vez mais a função cognitiva da pessoa. Então, por isso que é muito importante a gente fazer o diagnóstico correto para daí sim passar a pessoa para o tratamento correto, Mas afinal de contas, onde entra o psicólogo nesse sentido, então? O psicólogo entraria na avaliação, na avaliação da cognição ou na avaliação neuropsicológica. Já foi observado em alguns estudos que a avaliação da cognição socioemocional ela é decisiva para o diagnóstico da demência frontotemporal. O Leonardo Cruz de Souza, por exemplo, que é um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais,
e que fez o doutorado e o pós-doc lá em Paris, na Universidade de Paris, se eu não me engano, ele trabalhou com a validação do chamado MINICIA, que é um instrumento que avalia a cognição socioemocional, e ele observou a precisão, né, a especificidade e a sensibilidade do MINICIA, tanto para discriminar a demência frontotemporal de outras demências, quanto para discriminar a demência frontotemporal de transtornos psiquiátricos comuns, assim. Inclusive a professora Bruna Mônego, que me deu aula na Unicenec, trabalhou durante algum tempo com o Leonardo Cruz de Souza, trabalhava com a questão da avaliação cognitiva e da neuropsicologia e falou um pouquinho sobre esse instrumento, assim, deu para ter um contato, né, na prática com esse instrumento, que é realmente muito importante. Claro, esse instrumento é apenas um exemplo, né, mas só para mostrar assim o quanto que o psicólogo, quando conhece as técnicas da avaliação cognitiva e da neuropsicologia, pode auxiliar significativamente o diagnóstico diferencial da demência frontotemporal. Então, a pessoa que apresenta esses sintomas e que recebe a avaliação, ela vai estar recebendo o diagnóstico da demência frontotemporal ou desconsiderando, então, a hipótese diagnóstica da demência frontotemporal, e aí reforça a importância, né, de fazer uma avaliação contínua para saber, afinal de contas, qual é o verdadeiro diagnóstico da pessoa. Mas só para finalizar, então, quero retomar os pontos que eu trabalhei aqui. Falei sobre a demência frontotemporal, que é uma doença causadora de demência associada à degeneração da região frontotemporal. Essa demência, esse quadro clínico, esse quadro patológico, causa prejuízos comportamentais e cognitivos. Esses prejuízos comportamentais, eles podem ser tanto encontrados na demência frontotemporal quanto em transtornos psiquiátricos comuns. Por isso é importante o diagnóstico diferencial. Ou seja, é importante saber com certeza, com precisão, se aqueles sintomas são da demência frontotemporal ou de outro transtorno. E aí, o psicólogo, né, a avaliação psicológica, a avaliação neuropsicológica, ajuda a gente nesse sentido. Com a avaliação neuropsicológica correta, a gente consegue manter ou descartar a hipótese de demência frontotemporal e aí o paciente recebe o tratamento que ele precisa. Por isso que a pesquisa, a ética e a prática clínica precisam estar sempre juntas para que a gente possa fazer o nosso trabalho da melhor forma. Então é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e lembrando, claro, né, mais uma vez, se tu é novo aqui no canal e gostou desse vídeo, deixa teu like, te inscreve aqui no canal e compartilha com os teus amigos para que a gente possa compartilhar esse conhecimento com cada vez mais pessoas, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.